Oi, turma, tudo bem? Português, página 13 ao 17. Boa aula! Hoje nós iremos comentar sobre 3 assuntos, começando aí por biografia. Então, vamos entender o que é uma biografia. Vou ler para vocês o texto a respeito da vida de René Magritte. 1898 a 1967, René Magritte foi um pintor belga, um artista plástico mundialmente conhecido. Aí relata a data que ele nasceu, a data que ele faleceu e fala onde ele nasceu e que ele foi um artista plástico. Aí vai falar um pouquinho sobre as suas obras de arte. As obras dele misturam realidade com fantasia e, por causa disso, desafiam as percepções dos observadores. Antes de se dedicar à pintura, ele trabalhou em uma fábrica de papéis de parede e foi cartazista. Cartazes, tá, gente? Magritte também participou de um movimento artístico denominado surrealismo. Nas obras desse movimento, os elementos passaram a impressão de serem normais, mas, se os analisarmos com cuidado, encontraremos absurdos por toda parte. Por exemplo, parece ser normal, mas tem alguma coisa ali estranha no meio da pintura e aí acaba não sendo tão normal, ok? Já vou falar lá sobre a obra dele. Veja esta outra obra de arte. Podemos concluir que Magritte gostava de retratar maçãs, não é mesmo? Isso vocês podem ver na página 12, né? Que tem aí uma pintura que ele fez e também vocês entraram no RA, onde também tinha bastante obras de arte do artista. Nessa outra obra de arte aí, há um homem de terno, gravata e chapéu, aparentemente tudo normal. Até parece um retrato comum, se não fosse uma maçã verde pairando no ar em frente ao seu rosto. Perceba em outro detalhe sutil, o braço esquerdo do homem parece dobrar para trás, dando a impressão de que o cotovelo está do lado errado. Não é interessante? Então, vamos lá observar mais um pouquinho lá. Aparentemente, parece tudo normal, porém, uma maçã ali no meio e também o seu cotovelo, tá? É assim que ele gostava de retratar as suas obras de artes. E o que isso tem a ver com biografia? Então, vamos lá. O texto que você acabou de ler narra a história de vida de uma pessoa. Textos assim apresentam dados precisos, como o nome, como eu disse, locais e datas de acontecimentos importantes na vida da pessoa e podem ou não apresentar fotos. Esse texto tem o nome de biografia, tá certo? Então, relatou aí momentos importantes da vida de uma pessoa, de um artista, tá bom? No meu caso, aí, René Magritte. Agora é a vez de vocês. Vocês vão agora lá na canção A Casa. E aí eu tenho certeza que vocês lembram quem foram os compositores, né? Mas eu vou ajudar. Vinícius de Moraes e Toquinho, tá? Com a ajuda do seu familiar, vocês vão escolher um dos dois, não é exatamente os dois, é apenas um. E vão escrever uma pequena, eu disse pequena, biografia sobre os compositores e aí podem representar depois por meio do desenho ou compositor ou alguma obra de arte dele, tá bom?
E aí não façam nada super grande, gigantesco. Peguem uma folhinha de caderno, corta bonitinho, tá? Escrevam em um só lado, porque depois estaremos colando no caderno de vocês, lá que está lá na sala de aula, tá bom? Caprichem aí na biografia. Agora vamos lá na página 14. Vamos falar sobre grau do substantivo. Você já sabe o que é substantivo, né? Substantivo é tudo que existe, né? E cada ser tem o seu nome, né? Então, assim, são as pessoas, os lugares, objetos, não é verdade? Então, assim, e também nos substantivos, vários substantivos, eles são classificados como comum, próprio, abstrato, concreto e outros também. Mas hoje iremos falar sobre o grau do substantivo, tá bom? Os substantivos podem variar quanto ao grau, ou seja, podem apresentar-se com seu sentido diminuído ou aumentativo. Peguem o marca-texto e passem aí. Diminuído ou aumentativo. A formação mais comum para o aumentativo é o acréscimo de ão ou ona. Passem o marca-texto aí também. Ão ou ona. No fim da palavra, por exemplo, tenho aí cachorro, menino, criança e caixa. Então, no aumentativo vai ficar cachorrão, meninão, criançona e caixona, tá bom? Agora, a formação mais comum para o diminutivo é o acréscimo do inho ou inha. Passem aí o marca-texto. No fim da palavra, por exemplo, tá? Cachorrinho, menininho, criancinha e caixinha, ok? Veja a seguir outros aumentativos e diminutivos de substantivos. Aí muda um pouquinho, tá? Aumentativos e diminutivos. Ó, muro, muralha, homem, homenzarrão, barco, barcaça, rio, riacho, chuva, chuvisco, vila, vilarejo. Como vocês podem perceber, o enunciado do substantivo modificou, né? Observem as imagens e liguem as palavras correspondentes. Então, vocês têm 3 imagens aí e 3 palavras. E aí, vocês vão ligar casa, casinha, casarão, tá bom? Relacione aí os substantivos de acordo com o tamanho. Que outra forma você poderia usar para se referir ao tamanho da casa? Né? Olha lá. Vamos lá. Agora, o grau do substantivo. Gente, aqui é bem importante também, tá bom? Não, o grau do substantivo não se refere somente ao tamanho. Grifem aí, tá? Mas também a variados sentidos. Vai aí até os sentidos, tá bom? Por exemplo, quando alguém diz irmãzinha, não se refere somente ao fato dela ser uma menina pequena ou mais nova, mas também pode estar utilizando uma forma carinhosa para se referir a ela. Ai, minha irmãzinha querida, tá certo? Quando alguém diz que Maria é uma criançona, vamos supor, faz de conta que Maria já é uma pessoa adulta. Aí alguém fala assim: olha, Maria, você é uma criançona. Não quer dizer que ela seja uma criança necessariamente, né? Mas pode estar se referindo ao fato de que Maria, mesmo sendo adulta, age ou tem atitudes de criança. Por isso que aqui no começo do texto, que eu pedi para vocês passarem o marca-texto, quer dizer que o grau do substantivo não se refere somente ao tamanho, mas também aos sentidos. E aí, vamos realizar alguns exercícios aí na página 15, juntinhos, tá bom?
Vamos lá. Observe os diálogos e responda. Vamos ver. Letra A. Ah, não gostei desse tênis. Que coisinha feia. Agora vem aí a questão que vocês devem responder. Por que ela se referiu ao tênis como coisinha? Vocês vão dizer, porque o tênis é pequeno? Ou para demonstrar desprezo pelo tênis? Pelo jeito aí da frase, o que vocês acham? Será que ela quis dizer que o tênis era pequeno ou que o tênis não estava do agrado dela? O que vocês acham? Respondam aí. Lembrando que o grau do substantivo não se refere somente ao tamanho, mas também a variados sentidos. Tá bom? Letra B. Não se preocupe, Felipe. Será uma provinha. Ela disse provinha de rotina. O diminutivo indica uma prova pequena ou uma prova fácil de pouca importância. Eu acredito que esse menino aí estava preocupado com a prova, né? E a professora tentou acalmá-lo, dizendo assim, será uma provinha. Mas que sentido ela usou isso? Que a prova seria bem pequena ou que a prova seria fácil? Respondam aí. C. Aninha é um doce de menina. O diminutivo indica o tamanho de Aninha ou o afeto de Aninha. Indica o quê, né? Que Aninha é um doce, um docinho aí, o tamanho dela, ou significa que Aninha é um amorzinho de pessoa, ela quis dizer um afeto. O que vocês dizem para mim? Né? Respondam aí. A letra D, D e última, né? Mas que cabeção! Entendeu tudo errado. A gíria cabeção indica que o colega fez alguma coisa errada ou tola, ou que ele tem uma cabeça grande. Quer dizer, que ele fez uma coisa errada ou tola, que entendeu tudo errado, ou que ele tem uma cabeça grande. O que vocês dizem aí? Respondam, ok? Vamos então lá na página 16. Palavras com Z e palavras com S, tá? As letras S e Z podem representar os mesmos sons. Observe e pronuncie em voz alta. Todo mundo aí pronunciando junto com a professora. Casa, azul. Nossa, realmente ficou com o mesmo som de Z. Perceba que tanto a letra S como a letra Z representam o mesmo som de Z. Por conta disso, muitas vezes não é fácil saber quando devemos usar uma letra ou outra. Agora, leia as palavras abaixo. Vamos ler. Casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado e casar. Isso. O que as palavras que você leu têm em comum? O que elas têm em comum aí, gente? Todas têm a letra... Eu escutei S? Sim, todas têm a letra S, mas com som de Z. Olha só, observe o uso do S e do Z na formação do diminutivo e aumentativo das palavras. Prestem bem atenção aqui, tá? Vamos primeiro pelo lado esquerdo. Pão, pãozinho. Coração, coraçãozinho. Irmã, irmãzinha. Lugar, lugarzinho. Anel, anelzão. Flor, florzona. Pudim, pudizão. Boné, bonézão.
Vamos pro lado agora direito. Casa, casinha. Tênis, tênisinho. Parafuso, parafusão. Lápis, lapizão. Pesquisa, pesquisinha. Liso, lisinho. Mesa, mesão. Empresa, empresinha. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Olha só. Então, o que vocês podem observar aí, ó? Quando a palavra já tem a letra S na última sílaba, o diminutivo e o aumentativo se formarão com a letra S também. Então, lá, casa, casinha, tênis, tênisinho, tá vendo? Forma também com a letra S. Já do lado esquerdo, quando a palavra não se forma com a letra S, o aumentativo e o diminutivo é formado com a letra Z. Olha que legal, bem bacana, né? Vocês viram? Então, aí ajudam bastante na escrita, tá bom? Então, olha isso. Como é formado o aumentativo e o diminutivo das palavras que apresentam a letra S na última sílaba? Acabei de falar. Olha lá. Quando é formado com a letra S, o aumentativo e o diminutivo termina com a letra... Respondam aí. E quando as palavras não têm a letra S na sílaba, como é formado o aumentativo do diminutivo? Então, olha aqui no lado esquerdo. Quando as palavras não têm a letra S, o aumentativo e o diminutivo é formado com a letra... Respondam aí. Olha que legal, tá vendo? Então, vamos lá, para a página 17. Antes, aqui, vocês têm aí... Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês que vocês têm o RA. Entrem, é uma cruzadinha com palavras da mesma família da lista, tá bom? Olha aí, ó. Certo? Entrem, joguem, brinquem e aprendam. O RA é bem legal, tá, gente? Vai auxiliar vocês bastante aí. Busque no texto a casa de novo. Vamos voltar lá no texto a casa. E na biografia, vocês podem também ir lá na biografia de René Magritte, palavras que contenham S com. Olha que eu vou falar agora. Com som de Z e palavras com Z. Não vai me achar palavras com S com som de S mesmo, tá? É palavras com S com som de Z. Vocês podem buscar tanto no texto A Casa como na biografia de René, tá bom? Aí, ó, vou dar alguns exemplos. Casa, fantasia, casa, analisarmos, tá? Cartazista, ixi, tem um monte lá. Vai lá, gente, procura lá, tá bom? Aí vocês coloquem aí cada um no seu quadradinho, tá? Depois aqui, ó, busque no caça-palavra seguir as palavras da mesma família. Escreva-as em seu caderno. Vocês estão sem um caderno, vocês podem escrever depois aí numa folhinha também não tão grande, pequena, para colarmos depois no caderno. E tudo isso deve ficar guardado dentro da pasta para estarmos realizando depois a colagem, tá? Então, aí, o que vocês vão fazer? Eu vou dar 2 exemplos, tá? Depois vocês vão procurar. Por exemplo, busque no texto, não caça-palavras, desculpa, palavras da mesma família. Então, o que vocês vão ter aí? Vou falar. Cruzar. Cruzar, cruzamento. Então, vocês vão ter que cruzar e depois cruzamento, tá? E aí, eu vou falar outra. Desenhar, desenhista. Então, olha só. Aí, vocês vão procurar primeiro no caça-palavras, pintar da mesma cor, cada palavras da mesma família e depois escrever numa folhinha, uma do lado da outra, depois de tudo encontrado, tá bom? A nossa aula fica até aqui, então até a próxima aula. Um super beijo!